Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje, que, como vocês estão vendo lá no banner, é um estudo interativo, então todos podem participar, e é um estudo da Revista Espírita de 1858, e o tema é Mehmed Ali, Segunda Comunicação. Então, nós vamos perceber, meus amigos, que nessa comunicação, que apesar desse espírito ter sido um sacerdote do Antigo Egito, ele ainda se mostra bastante atrasado na sua evolução ao tempo em que deu essa mensagem para Kardec. E a época de Kardec, em relação à época do Antigo Egito, é uma época bem recente, né? E ele, vocês vão ver no decorrer das perguntas e respostas, né? Que ele, apesar desse tempo todo decorrido, né? Desde o Antigo Egito até a essa comunicação em 1858, ele ainda estava bastante atrasado em relação à parte moral. Então vamos às perguntas que Kardec fez e as respostas de Mehmed Ali. Primeira pergunta de Kardec. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao Espírito Mehmed Ali que consinta em comunicar-se conosco. E ele responde, sim, sei o motivo. E Kardec, então, pergunta, prometeste vir até nós a fim de instruir-nos. Terias a bondade de nos ouvir e de nos responder? E o Espírito, então, diz a Kardec, não prometo, desde que não me comprometi. Então ele está respondendo que não se comprometeu, porque na primeira comunicação que ele deu, e que está na Revista Espírita de abril, também de 58, ele já havia dado uma comunicação. E nessa primeira comunicação, Kardec pede que ele volte e responda a mais algumas perguntas. E ele diz que não iria se comprometer. Então, naquela ocasião, ele já disse que não iria se comprometer, que não faria promessa, né, de voltar para responder a pergunta alguma. Aí, então, Kardec diz o seguinte, seja, em lugar de prometeste, coloquemos que nos fizeste esperar. Kardec sempre na sua sabedoria, né? Deu um jeitinho de fazer com que ele não sentisse nenhuma imposição. E ele responde então, isto é, para satisfazer a vossa curiosidade. Não importa, prestar-me-ei um pouco a isso. E realmente Kardec, com essas perguntas a esse espírito, né, egípcio, ele queria informação sobre os costumes do Antigo Egito na visão de quem esteve lá, né, na época. E que é o caso desse espírito que foi um sacerdote egípcio. Mehmed Ali foi um sacerdote egípcio. E Kardec tinha curiosidade, queria saber das coisas, né, naquele tempo. Principalmente das coisas voltadas mesmo à religião, aos costumes e tal. Então, Kardec pergunta, pois que vivestes ao tempo dos faraós, poderias dizer-nos com que finalidade foram as pirâmides construídas? E o Espírito responde, são sepulcros e templos. Ali ocorriam grandes manifestações.
Então, a gente vai dar uma paradinha aqui para fazer um esclarecimento. Como Kardec fez essa entrevista com o espírito Mehmed Ali, mas não fez nenhum comentário, porque vocês vão ver que Kardec vai perguntando, o espírito vai respondendo, mas Kardec, nessa entrevista, ele não comenta nada, ele só faz as perguntas, né? Então, nós tivemos que recorrer a um pouquinho de pesquisa para podermos complementar o estudo de hoje, senão nós ficaríamos só com pergunta e resposta, né? Aí ficaria uma coisa meio cansativa, né? Então, quando Kardec comenta, quando ele faz as perguntas, quando ele faz as pesquisas e ele comenta, facilita o nosso trabalho, porque nós podemos desenvolver o estudo com base nos comentários, nos raciocínios de Kardec. Mas, nessa entrevista de hoje, isso está por conta da nossa pesquisa mesmo sobre o Egito Antigo e os seus costumes, no que diz respeito também à mediunidade. Bom, então, nós sabemos que os iniciados, através da pesquisa, né, que eu tive que fazer, nós sabemos que os iniciados egípcios tinham conhecimento da mediunidade e se comunicavam com os desencarnados. Só que isso não era feito como é hoje. Seriam também feitas invocações nesses sepulcros e templos. Seriam sim, Dudu. Então, nós sabemos que esses iniciados egípcios tinham conhecimento da mediunidade, mas não a praticavam como é praticada hoje em dia, né? Eles se comunicavam com os desencarnados, só que isso era vedado, né, ao povo e era apenas para os iniciados. Somente os sacerdotes detinham esse conhecimento da mediunidade, esse conhecimento do intercâmbio, né? Só muito poucos eram os sacerdotes, os faraós e mais algumas pouquíssimas pessoas. Então, no Egito Antigo, os sacerdotes dos faraós evocavam os mortos e muitos deles comercializavam os dons de comunicabilidade com o mundo invisível para proveito próprio ou para proveito dos seus clientes, né? Já eram seres muito inteligentes, mas faziam isso realmente fechadamente, quer dizer, era algo que só mesmo, daí eles pisavam na bola, com certeza. Só mesmo para muito poucos era dado. E nós vamos ver por quê. Por que acontecia isso? Bom, mas ainda vemos muitos vestígios disso, né? Dessa questão da comunicação em proveito próprio ou em proveito de um cliente. A gente ainda hoje em dia vê isso. Aonde a gente vê isso? Nas cartomantes, nas vovós, né? Aquelas vovós que a gente recebe pela rua, aqueles folhetos dizendo vovó fulana satisfaz lá os seus questionamentos, as suas necessidades. Pois nas ciganas, nas mamães isso, mamães aquilo, né? Que dizem possuir o dom de adivinhar, o dom de fazer arranjos sentimentais, ou arranjos financeiros, ou ainda destruir os nossos desafetos, arranjar emprego, né? E etc. Traz o seu amor em 3 dias. Faz cada milagre, né, gente? E ainda em médiuns também espíritas, entre aspas, né, Dudu?
espíritas entre aspas, mal intencionados, porque o médium espírita verdadeiro nunca é mal intencionado, né? E não faz esse tipo de coisa. O verdadeiro, aquele que é mesmo médium voltado para a caridade, né? Quem é que ainda, gente, não recebeu na rua esses papeizinhos de propaganda das vovós, das mamães, cheias de promessa, né? Pode ser que tenham até essas pessoas, pode ser que elas tenham realmente mediunidade. Só não se pode garantir é que os espíritos que se comunicam por elas sejam confiáveis, porque estão sendo usados para comercializar a mediunidade, né? E Jesus, o que é que Jesus nos avisou? Que dessemos de graça o que recebemos de graça, que no caso são os dons mediúnicos. Eu até acho que na mensagem que a Nádia leu hoje do Evangelho, fala sobre isso, né, Nádia? Que a sua mão esquerda não veja o que dá à direita, né? Então, foi muito própria a mensagem, né? Diz muito respeito a isso que nós estamos aqui falando e estudando. Então, Kardec queria saber se as pirâmides eram usadas para alguma finalidade ligada à ciência e perguntou ao espírito Mehmed Ali. Ele fez essa pergunta. Kardec perguntou o seguinte, na pergunta número 5. Tinham também um fim científico? Aí o espírito responde, não. O interesse religioso absorvia tudo. Então, o interesse era mesmo do intercâmbio, né? Era um interesse espiritualista. Não tinha nada, pelo que ele responde aqui, não tinha nada de científico. Mas depois a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Então, não tinha um fim científico para as ciências materiais. É isso que nós temos que perceber. Não tinham nada de científico para as ciências materiais. Mas a ciência dos sacerdotes do Egito Antigo era muito adiantada para a época, porque eles conheciam o magnetismo, eles conheciam o sonambulismo, eles curavam pelo sono provocado, através do sono provocado eles curavam, eles praticavam largamente a sugestão, provocavam a clarividência com fins terapêuticos, e eles eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Então, se eles não se dedicavam às ciências comuns, né? A ciência espiritual era bastante desenvolvida e era aplicada, né? Era a ciência do espírito. Então, quanto à construção das pirâmides, Kardec faz as seguintes perguntas. Gente, olha, o estudo é interativo, viu? Vocês colaborem aí, coloquem aí qualquer coisa que vocês acharem, a gente vai, na medida do possível, comentando. Deixa eu ver quem chegou. Maria Carla, Tom do Amor, Morena, do PR, quer dizer, deve ser do Paraná, Morena do Paraná, Rodrigo. Então, sejam bem-vindos, viu? Então, gente, agora na pergunta número 6, Kardec questiona o seguinte: seria preciso que os egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantados nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis? Ele está querendo falar nas pirâmides, né? Na construção das pirâmides. Então ele pergunta, poderias dar-nos uma ideia dos meios que empregaram? E o espírito responde o seguinte,
Massas humanas gemeram sob o peso de pedras que atravessaram os séculos. O homem era a máquina. Que coisa, né? E na pergunta número 7, que classe de homens se ocupava desses grandes trabalhos? E o Espírito responde, a que chamais de povo. Então era o povo que era empregado, né, na construção, nessas grandes, imensas construções. E Kardec ainda pergunta, estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? E o Espírito responde, à força. Quer dizer, era praticamente uma escravidão, né? Mesmo que fossem egípcios, era um trabalho escravo. Então eu fui pesquisar esse assunto para a gente não ficar apenas com as respostas do Espírito, porque ele responde assim muito sucintamente, né? Muito resumidamente. E vejam que nessa pergunta de Kardec ele apenas diz a força e pronto, acabou o ponto final. Então vejam só o que eu encontrei. Na realidade, não existem, assim, registros escritos que expliquem como as pirâmides foram construídas. E, portanto, tudo o que se diga a respeito disso não passa de especulação, né? Ainda que baseada em indícios, né? Alguns indícios de pesquisadores, né? E tal, mas nada escrito, nada comprovado. Então, a ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos para um faraó tirânico hoje está descartada. É improvável que os egípcios tivessem escravos naquela época, pois a sua sociedade era basicamente composta por camponeses. Impossibilitados de trabalhar nos campos durante 3 meses do ano por causa das inundações do rio Nilo, né? Das enchentes do Nilo, esses homens estavam condenados à ociosidade nesse período. Então, o empenho que demonstravam na construção das pirâmides pode ser explicado pelo fato de que acreditavam que o faraó era um deus. E ajudar a construção, a construir o seu túmulo, era, antes de tudo, uma honra, né? Já viu o que o Dudu colocou. Pelo que os cientistas falam, muitos, os fortes dali, não conseguiriam levantar, rolar tanto peso naquela época, achando que ficava a cargo de seres extraterrestres a ajuda. Mas eu não estava lá e não sou cientista. Pois é tudo como eu disse anteriormente, né? Tudo nesse terreno fica a cargo da especulação, né? A gente só pode especular, só pode fazer ideia, só pode levantar hipóteses, né? Mas não podemos dizer que era assim ou que era assado, né? Então, vamos lá. Então, na pergunta número 9, Kardec indaga o seguinte: de onde veio aos egípcios o gosto das coisas colossais, em vez das coisas graciosas que distinguiam os gregos, embora tivessem a mesma origem? Pode ser muita coisa, né, Dudu? Pode ser muita coisa, né? Mas a gente não pode realmente, só pode divagar mesmo, não pode, só pode especular, não pode dar certeza de coisa alguma, né? Nesse sentido. Bom, então, bom, a pergunta já está aí, vocês estão vendo, né? E o Espírito responde: o egípcio era tocado pela grandeza de Deus. A ele procurava igualar-se, superando as próprias forças. Sempre o homem. Então, os egípcios cultuavam vários deuses, né? Nós sabemos.
E para se igualarem em grandeza aos seus deuses, eles apelavam para as obras grandiosas, como as pirâmides, né? O que gerou até o termo que nós usamos hoje em dia, obras faraônicas, quer dizer, obras grandiosas, obras monumentais, né? Mas Mehmed Ali, que é o espírito que está se comunicando, está dizendo a Kardec que o egípcio era tocado pela grandeza de Deus. Isso nos faz concluir que, embora eles cultuassem vários deuses, eles tinham a intuição de um Deus supremo, né? Eles deviam ter a intuição de um Deus supremo e procuravam igualar-se a esse Deus nas suas obras, né? Eles não percebiam que eles, os egípcios, eram criaturas de um Criador, e de um Criador onipotente, onipresente, onisciente, a quem ninguém jamais poderia igualar-se. Mas, na sua ignorância, né, eles procuravam essa igualdade, procuravam igualar-se realmente. A criatura será sempre a obra do Criador, o resultado do amor do Criador, né? O resultado da sabedoria do Criador. Isso é que é a criatura. Por isso, ela jamais poderá igualar-se ao seu Criador. Somente a ignorância pode levar o homem a querer igualar-se ao seu Criador. Mas isso até hoje acontece com os cientistas materialistas, né, gente? O que vocês acham? Eu estou dizendo que até hoje isso acontece com os cientistas materialistas, que quando eles negam Deus, eles querem colocar nas próprias mãos, né? Nas mãos deles mesmos, o poder que não podem ter, porque é um poder divino, né? Pois é. E eles saem, os cientistas materialistas saem por aí, eles e os seus seguidores, né, aqueles que concordam com eles, a defenderem o aborto, a eutanásia, a pena de morte, como se eles detivessem realmente o poder da vida e da morte sobre os seus semelhantes, coisa que só aquele que é o supremo poder e a suprema sabedoria pode ter, né? O poder da vida e da morte. Só Deus. Então, agora vamos ver o que Kardec está perguntando na pergunta número 10. Antes vamos cumprimentar Anja de Luz e Afonso Miguel. E agora também, não, só esses. Anja de Luz e Afonso Miguel. Acho que Maria Carla, já não sei se já cumprimentei, cumprimento de novo. Sejam todos bem-vindos. E também Fristone, seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo. Fristone também frequenta lá a sala Seara Espírita, onde eu estou sempre também. Né, Fristone? Boa noite. Bom, vamos então à pergunta, várias salas, né? Mas é que eu estou sempre na Seara Espírita e é lá que eu te vejo. Vamos então à pergunta número 10 de Kardec. Considerando-se que eres sacerdote àquela época, poderias dizer-nos alguma coisa acerca da religião dos antigos egípcios? Qual era a crença do povo em relação à divindade? E Mehmed Ali responde: corrompidos, acreditavam em seus sacerdotes, eram deuses para eles a quem se curvavam. Vejam só, gente,
O Espírito está dizendo aqui que os egípcios eram corrompidos porque eles eram enganados, eram levados a acreditar numa coisa que não era verdade. Quer dizer, eram ensinados que os sacerdotes eram tão poderosos quanto os seus deuses. Eram vaquinhas de presépio mesmo. E essa crença os mantinha sob o jugo dos sacerdotes. E a ignorância do povo facilitava bastante essa situação, né, gente? Exatamente, Fristone. Convivência fraterna faz muito bem para a alma. É por isso que a gente sai da salinha muito bem, né? Porque é sempre uma convivência fraterna. Então, gente, sempre o homem, né? Sempre o homem querendo dominar o seu semelhante, né? Sua crença era baseada, então, a crença do egípcio era baseada no engano, na ilusão de que os seus sacerdotes eram tão poderosos quanto Deus, porque os próprios sacerdotes, por interesse, para tê-los preso pelo temor, procuravam incentivar essa crendice, né? Os sacerdotes do Antigo Egito eram tidos como pessoas sobrenaturais em face dos poderes mediúnicos, as mágicas e de me enrolei, prestidigitação. Eles lançavam mão da mágica e da prestidigitação. Lançavam mão do embuste para convencer o povo de que eram eles, os sacerdotes, criaturas especiais e conservavam o povo na sua santa ignorância, né? Deixa eu ver o que o povo está botando aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. O Fristone está dizendo, e já naqueles arredados tempos, os sacerdotes se locupletavam. É isso aí. E a gente continua vendo muita coisa atualmente nessa mesma situação, né? Gente, o som está picotando para vocês? O som está picotando? Ah, tá ok? Não, agora som ok, então tá. Segundo a Bíblia, né? Moisés ganhou a parada na competição com os magos do Egito. Bom, então vamos lá. Vamos à pergunta de número 11 de Kardec. Que pensavam da alma após a morte? E o espírito Mehmed Ali responde, acreditavam no que lhes diziam os sacerdotes. Então, segundo o sistema de crenças egípcio, né, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Bom, até aí a gente também concorda, né? Com isso, eles acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. E isso a gente também concorda. Sendo o corpo compreendido como a morada da alma. Havia uma grande preocupação em conservar o corpo dos que faleciam. Dessa forma, desenvolveram-se variadas técnicas de mumificação que eram capazes de preservar um cadáver durante anos e anos e anos e anos a fio, né? Isso, Fristone, nós vamos ver isso aí. Eles acreditavam na sobrevivência da alma, mas ao invés de crerem na reencarnação, como a gente, né? A reencarnação em um novo corpo, eles acreditavam que se voltava no mesmo corpo. Por isso era tão importante para eles preservar o corpo do falecido através da mumificação.
E logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo perdia acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava em sua existência terrestre. Lógico que nós também pensamos nisso. Tudo que é material, nós perdemos ao passarmos para o plano espiritual. Bom, mas para recuperar os seus benefícios e uma nova existência, o egípcio, seja qual for a sua condição social na vida, era conduzido pelo deus Anubis para se apresentar ao tribunal de Osíris, local em que sofria uma avaliação dos seus erros por outros 42 seres divinos. Boa noite, Zeli, seja bem-vinda. Então, para nós, olha só, gente, esse tribunal aí, para nós, está dentro de nós, né? Não é um tribunal que está fora de nós, está dentro de nós. E esse Deus Osíris que julga o espírito, quem é para nós? Esse Deus Osíris que julga o espírito neste tribunal que está dentro de nós. Quem é esse Deus que julga para nós, espíritas? Quem é esse Deus? Olha, eu vou dar uma estrelinha, uma balinha para quem? A consciência, Luiz. Isso aí, ó, a Luiz ganhou uma estrelinha e uma balinha. É a consciência, exatamente. Então, para nós, para eles era o Deus Osíris, né, que julgava, condenava ou absolvia. Para nós é a consciência, né? Agora a pergunta número 12. Sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sadias que o povo? E o Espírito responde, sim, tinham a luz nas mãos, ocultando-as dos outros, ainda assim a percebiam. Então, eles tinham conhecimento, eles tinham a luz do conhecimento, mas ocultava para os outros, apesar de perceber, né? Que luz é essa? É a verdade, é a luz da verdade, né? Então, essa resposta nos leva a crer que os sacerdotes acreditavam num Deus único, como nós acreditamos, mas não interessava para eles que o povo também acreditasse, porque os deuses que eles ensinavam o povo a cultuar eram utilizados por eles como cabrestos. E com esses cabrestos, eles dirigiam a massa popular. De que forma? Pelo temor aos castigos dos deuses coléricos, né? Dos deuses vingativos e pelas recompensas dos bons deuses, para os que eram obedientes aos sacerdotes, né? Que eram os representantes dos deuses na terra, né? A gente até conhece essa história, né? Não é uma história tão desconhecida pelas religiões que nós bem conhecemos hoje em dia. Então, era uma doutrina de castigos e de recompensas, fabricado pelos sacerdotes que inventaram os deuses. E assim mantinham o povo nas rédeas, não é, Luiz? É isso aí. Betinha, seja bem-vinda, minha querida. Afonso, seja bem-vindo também. Então, gente, agora na pergunta número 13, Kardec quer saber o seguinte: os grandes do Estado partilhavam da crença do povo ou da dos sacerdotes? E o Espírito responde, estavam entre as duas. Quer dizer, os grandes do Estado, ele se referia ao faraó, sua família, aos nobres da corte, né? Estavam entre as duas, quer dizer, eles tinham acesso aos conhecimentos dos sacerdotes, mas também eram influenciados pela crença
do povo, porque eles também lidavam com escravos, com serviçais, né, com pessoas do povo. Então, eles eram também influenciados pela crença do povo, né? É verdade, Flintstone, milhões de deuses também o panteão hindu. Bom, agora Kardec quer saber quanto ao culto aos animais. Vamos ver aqui duas perguntas seguidas sobre isso. Ele fala na pergunta 14, ele pergunta aqui na 14, qual a origem do culto prestado aos animais? E Mehmed Ali responde, queriam desviar de Deus o homem e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. E na 15, até certo ponto concebe-se o culto dos animais domésticos, mas não se compreende dos animais imundos e prejudiciais, tais como as serpentes, crocodilos, etc. E o espírito responde então, o homem adora aquilo que teme. Era um jugo para o povo. Podiam os sacerdotes acreditar em deuses saídos de suas mãos? Como é que os sacerdotes é que fabricavam esses deuses? Como é que eles iam acreditar nesses deuses que eles mesmos fabricavam, né, gente? É interessante essa resposta aí do Espírito. Vemos que tudo era estudado para que o povo ficasse dependente dos sacerdotes, que aos olhos da população tinham enorme poder e manipulavam até os deuses, né? Criando deuses bons e deuses maus, segundo a conveniência deles. Ficavam realmente subjugados pelo medo, o povo, né? O povo ficava subjugado pelo medo. Mas o mais interessante é quando o Mehmed Ali, aqui o espírito que está se comunicando, diz assim, podiam os sacerdotes acreditar em deuses saídos de suas mãos? Quer dizer, como os sacerdotes iam acreditar em deuses que eles mesmos fabricavam para trazer o povo em rédea curta, né, gente? É impossível, né? Bom, agora na pergunta 16, vamos ver o que Kardec quer saber. Não seria um paradoxo adorarem o crocodilo e os répteis e, ao mesmo tempo, o ichneumon e o ibis que os destruíam? Aí a resposta. Aberração do espírito. O homem procura deuses por toda parte para se ocultar do que é. Bom, aí eu fui procurar a definição de ichneumon e achei que é o mangusto, que é um mamífero carnívoro com cerca de 50 centímetros que se alimenta de cobras e de roedores e era chamado de rato do faraó. Então, é por isso que ele está dizendo que é Kardec, né, que está dizendo, não seria um paradoxo adorar o crocodilo e os répteis e, ao mesmo tempo, o ichneumon e o ibis que os destruíam, né, porque ele se alimentava, esse ichneumon se alimentava de cobras e de roedores, né. Ibis, o que é ibis? Ibis é uma ave com um pescoço longo, bico comprido e encurvado para baixo, né, que também caçava esses animais. Cobras e ratos e tudo mais. Bom, agora na pergunta 17 de Kardec. Por que Osíris era representado com uma cabeça de gavião e Anubis com a de um cão? E olhem só o que o espírito responde. O egípcio gostava de personificar sob a forma de emblemas claros. Anubis era bom. Então, ele era representado por um cão, né, gente? Que é um animal doméstico, um animal dócil, amigo do homem, né? Agora, o gavião que estraçalha representava o cruel Osíris, né? Ah, sim.
Mas isso tudo, né, Fristone, são mesmo especulações. Nós não temos provas reais dessas informações, né? A gente só pode mesmo conjecturar, né? Não podemos afirmar. Bom, então na pergunta 18 de Kardec, ele quer saber como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos com o desprezo e o horror por aqueles que os enterravam e mumificavam. Aí o espírito responde: o cadáver era um instrumento de manifestações. Segundo eles, o espírito retornava ao corpo que havia animado. Como um dos instrumentos de culto, o cadáver era sagrado e o desprezo perseguia aquele que ousava violar a santidade da morte. Que coisa, né, gente? A ignorância gera mesmo muitos contrassensos, né? Eles acreditavam que o espírito voltava a habitar aquele mesmo corpo. Então, ele teria que ser preservado, esse corpo. No entanto, eles odiavam aqueles que tinham a tarefa de fazer essa conservação, que é a mumificação, porque eles achavam... As definições de vírus foram atualizadas. O meu vírus está aqui falando, gente. O Avast. Bom, então, eles odiavam, né, o pessoal que fazia a conservação, fazia a mumificação. E achavam que essas pessoas estavam violando a santidade da morte. Quer dizer, eles tinham que ser, essa mumificação tinha que ser feita, né? Mas quem fazia era penalizado com desprezo. Não dá para entender, né? A ignorância paralisa a mente e o raciocínio, né, Nina? Exatamente. Bom, mas por outro lado, é interessante notar que os egípcios, há mais de 4.000 anos, acreditavam na imortalidade e na vida futura. Isso é uma coisa interessante, né, gente? A Nádia colocou aí o que eu acabei de falar. Pensamos junto, né, Nádia? Acreditavam na vida após a morte. Já era um ponto muito positivo, né? E na imortalidade. E os egípcios acreditavam que o homem era composto... Agora eu vou falar sobre o que eu acho que é o Fristone que estava colocando aí na área de texto. Os egípcios acreditavam que o homem era composto do corpo físico perecível, que eles chamavam de Kati, da alma imortal, que eles chamavam de Ba, e de uma personalidade abstrata, que eles chamavam de Ka, que seria um corpo espiritual. Então, após a passagem pela vida na Terra, que era um estado transitório, né, a alma Ba ia para um mundo espiritual encontrar-se com Osíris, onde seria julgado de acordo com as suas ações. Então, nós já vimos que... sintonia, né, Nádia? Nós já vimos que Osíris, para nós, seria a nossa consciência, né? Porque é quem nos julga. Para eles, Osíris era o Deus que julgava e punia ou recompensava, né? Então, depois a criatura seria encaminhada para uma região de ventura, caso tivesse sido bom, ou para um local de sofrimento, caso tivesse levado uma vida de maldades. E, posteriormente, reencarnaria para nova experiência no mundo dos vivos. Quer dizer, estamos vendo aí vários pontos, né, que são comuns para a nossa doutrina, né? Para a doutrina espírita, como a imortalidade da alma, a vida futura, a reencarnação, e isso há mais de 4.000 anos, né? Ela está sabendo muito. Há mais de 4.000 anos, né, gente?
Dudu, eu não sabia. Quando eu peguei aqui esse estudo, eu fui pesquisar, porque senão ia ficar só Kardec perguntando e o Espírito respondendo, resumidamente, como ele está fazendo, né? Esse Espírito resumiu muito as respostas dele. Vamos lá, senão não vai dar tempo de eu acabar. Bom, mas então isso tem uma explicação, né? Se nós formos lá no capítulo 11 da Gênese, um dos 5 livros da codificação espírita, né? Nós vamos tomar conhecimento de que entre os muitos mundos habitados, entre as muitas moradas da casa do Pai Celeste, acontece as emigrações e as imigrações, quer dizer, acontecem saídas e entradas dos espíritos de um mundo para outro mundo. Por que saem espíritos de seu mundo de origem para habitar em outro mundo estranho? Por quê? Porque eles não conseguiram acompanhar a evolução do seu mundo de origem. Então, o que aconteceu? Eles permaneceram moralmente atrasados com relação à humanidade do seu mundo e não puderam permanecer lá. Então, eles foram exilados para um mundo inferior ao seu, que estava moralmente mais de acordo com eles. Não é isso que a gente vê lá na Gênese? Quem já estudou esse capítulo 11 da Gênese lembra disso, né? Boa noite, Zé Maurício. Maninha, boa noite. Verônica, boa noite. Mas o espírito não perde, apesar dele ter sido exilado, ele não perde o conhecimento que ele já adquiriu. É patrimônio inalienável dele. Então, tudo o que aprenderam é parte da sua bagagem, né? Foi isso o que aconteceu com espíritos provenientes de um mundo mais evoluído, que emigraram para a Terra há mais de 4.000 anos e impulsionaram a civilização egípcia, como eles vieram então e se tornaram os sacerdotes egípcios, os arquitetos, né? Que fizeram todo o planejamento das pirâmides e etc., né? Foram esses espíritos imigrantes que trouxeram essas noções de imortalidade, de vida futura, de reencarnação, que eles tinham armazenado na sua bagagem intelectual e que através do canal chamado intuição vieram à tona e eles puderam trazer então novas luzes à civilização egípcia. O mesmo aconteceu na Índia, como o Fristone já tinha colocado ali, na Grécia e etc., né? Só que eles contribuíram muito para o progresso com o conhecimento. Mas esses sacerdotes e tal ficaram devendo em moralidade. Tanto que, apesar de todo o conhecimento, os sacerdotes eram embusteiros e enganavam o povo para poder dominá-los, né? Então, eles seriam esses imigrantes que traziam conhecimento, né? Então, já viu o que o Fristones colocou? A história dos Anunnaki citados pelos sumérios, né, em seus livros, igualzinho como na atualidade. Igualzinho mesmo, como muito a gente vê ainda, né? Devendo moralidade. Muitos sacerdotes por aí, não estou citando religião alguma, sacerdote tem em muitas, devendo aí em moralidade, né? Bom, então vamos às perguntas restantes, que só nos falta 5 minutinhos. A pergunta 19 de Kardec. A conservação dos corpos dava lugar a manifestações mais numerosas? E a resposta, mais longas, isto é, o espírito voltava por mais tempo desde que o instrumento fosse dócil.
e a 20. A conservação dos corpos visava também a salubridade em razão das inundações do Nilo? Sim, para os do povo. Porque eu calculo o seguinte, né? Aí é uma dedução minha. O povo enterrava os seus mortos, mas com a inundação do Nilo, aquelas terras eram revolvidas pelas águas e os corpos deviam ficar expostos, né? Por isso muitos faziam essa mumificação, né? E a 21. A iniciação nos mistérios fazia-se no Egito com práticas tão rigorosas quanto na Grécia? E a resposta do Espírito: mais rigorosas. Com que fim eram impostos aos iniciados condições tão difíceis de preencher? E ele responde: para não haver senão almas superiores. Estas sabiam compreender e calar. Quer dizer, a iniciação era muito rigorosa, né, gente, para os candidatos ao sacerdote, para que passasse somente aqueles que preenchessem todos os requisitos de uma classe que precisava ser bastante apta, né? Inclusive no que dizia respeito aos poderes mediúnicos, porque eles lançavam mão da mediunidade, né? E os candidatos precisavam possuir mediunidade para exercer o sacerdócio. E também porque eles precisavam ter garantias de que o candidato seria suficientemente leal a ponto de não revelar os conhecimentos sacerdotais ao povo, porque isso não convinha, né, de forma alguma aos poderosos e ambiciosos sacerdotes, né? Então, agora, na pergunta 23. O ensino dado nos mistérios tinha por finalidade única a revelação das coisas extra-humanas, ou ali eram ensinados também os preceitos da moral, do amor ao próximo? E olhem o que o Espírito responde. Tudo era bem corrompido. O objetivo dos sacerdotes era dominar e não instruir. Vejam que, apesar de todo o conhecimento, ainda predominava naqueles espíritos imigrantes, né, de outros mundos, aonde eles não conseguiram evoluir moralmente, que um mundo que era bem mais evoluído, né, e ao qual eles não se adaptaram, e por isso eles foram banidos. E eles não conseguiram se livrar, então, do sentimento de domínio sobre os seus irmãos, do desejo de poder, né, pessoal? Então, eram essas as perguntas de Kardec e as respostas de Mehmed Ali. E eu acabei quase que cravadinho, né? Aqui no meu reloginho do meu computador são 19 horas e 12 minutos. Então, nós, graças a Deus, conseguimos chegar ao final sem ultrapassar o tempo previsto que nos é dado, né? Porque depois entra aí o CELD. Não é isso, gente? Então, agora eu vou passar para o arroba que está comandando, agradecendo muito a vocês aí pela colaboração, pela companhia, pelo carinho, viu, gente? Deixo para cada um beijinho no coração.